Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e nesse vídeo a gente vai ver como configurar o Web Filter no Firewall FortiGate. E alguns dos filtros que vamos configurar no nosso laboratório vão ser o filtro por categoria, o filtro por conteúdo e também o filtro por URL. Mas antes de começar a configuração do nosso laboratório, a gente tem um recado do nosso patrocinador, a Milvus. Milvus é um sistema de Service Desk e Help Desk para técnicos de TI que realmente botam a mão na massa, que arruma o notebook, conserta computador, que conserta o equipamento dos seus clientes, que faz a manutenção tanto de hardware quanto de software. Como funciona a Milvus, galera? Para quem atende pequenas e médias empresas e quer ter um sistema de monitoramento para acompanhar a saúde dos seus equipamentos, das máquinas dos seus clientes, a saúde do notebook, do desktop, dos periféricos, como por exemplo o disco rígido, memória, temperatura do processador. Usando o Milvus a gente tem todo esse controle de forma remota. Através do Milvus eu tenho acesso e gerencio todos os meus clientes. Eles têm o Milvus instalado na máquina deles e com isso eu fico recebendo essas informações dos sensores das máquinas sobre a temperatura, o uso do processador, o uso do disco e muito mais. Como por exemplo, se o antivírus está desatualizado na máquina, se o cliente fez alguma modificação ou alteração da máquina dele e acabou deixando a máquina mais vulnerável para ataque cibernético, como por exemplo desativando o antivírus, com o Milvus monitorando tudo, a gente tem acesso a essas informações e com base nisso dá para fazer uma programação para tratar ou evitar que esses problemas possam acontecer. Por exemplo, uma máquina do cliente está superaquecendo, passando de X graus Celsius. Eu consigo deixar uma programação para que quando essa condição pré-programada for atingida, eu receba alerta informando do problema, aí eu já consigo contactar meu cliente, fazendo um acesso remoto na máquina dele através do Milvus e já consigo atuar diretamente no problema, fazendo as modificações necessárias, tudo à distância, através da plataforma dentro do sistema. Então, para você que é técnico de TI e quer facilitar o seu dia a dia e quer otimizar e monitorar toda essa parte de comunicação das máquinas, a Milvus vai te ajudar a atingir esse objetivo. Com uma interface muito simples de utilizar, eu recomendo demais a Milvus. Você pode fazer o download do sistema e testar por 7 dias grátis com todos os recursos liberados. Não é apenas a versão limitada do sistema. Isso é muito legal para você, porque você vai testar, ver que vai gostar e vai começar a utilizar. Então aproveita já, clica no link na descrição e começa a utilizar o sistema Milvus. Para concluir nosso laboratório, a gente vai precisar realizar algumas etapas. As etapas que vamos precisar realizar serão configurar o switch de acesso, configurar o switch de distribuição, configurar o switch core e também configurar o firewall. E depois disso, realizar os testes e validações das nossas configurações. Então vamos iniciar a configuração do nosso laboratório através do switch de acesso. Para isso, eu vou conectar no switch de acesso 1 para a gente começar a realizar a nossa configuração. Então agora eu vou entrar aqui no modo console dele, vou expandir a tela. E aqui eu vou começar a realizar a primeira configuração. Então aqui eu estou configurando a VLAN 110 e na VLAN 110 eu estou atribuindo ela a porta 1/0, que está conectada com o PC, e estou atribuindo a porta 1/1 para o modo trunk. Essa porta aqui é a porta que se conecta com o switch de distribuição. Então agora a gente vai realizar a configuração parecida com essa, só que agora no switch 2. Agora eu vou conectar aqui na console do switch de acesso 2, vou expandir a tela. E aqui eu vou configurar a VLAN 120 no switch 102. Então a porta 1/0, que é a porta que se conecta com o PC, eu estou atribuindo ela a VLAN 120. E a porta 1/1 eu estou apontando para o switch de distribuição 1. E essa porta eu estou colocando em modo trunk. Então agora a gente vai para o switch 3 realizar uma configuração parecida com essa. Então agora eu vou conectar aqui na console do switch 3. Vou expandir a tela. E aqui eu vou aplicar as configurações do switch 3. Aqui no switch 3 eu estou criando a VLAN 130. E na VLAN 130 eu estou atribuindo também a porta 1/0, que é a porta que conecta com o PC. E a porta 1/1 aqui se conecta com o switch distribuição 2. E essa porta eu estou colocando em modo trunk. Agora a gente vai para o switch 4. Então agora eu vou conectar no switch de acesso 4 para a gente começar a realizar a configuração dele. Vou entrar aqui no modo console dele, vou expandir a tela. E aqui eu vou aplicar a configuração para criar a VLAN 140. Aqui no switch 4 eu estou criando a VLAN 140 e estou atribuindo a VLAN 140 a porta 1/0, que é a porta que se conecta com o PC. E a porta 1/1 eu estou colocando ali em modo trunk, que é a porta que se conecta com o switch de distribuição 2. Então aqui a gente conclui a configuração do switch de acesso, agora a gente vai começar a configurar o switch de distribuição. Eu vou conectar no switch de distribuição 1 para a gente começar a realizar a configuração dele. Então agora eu vou conectar aqui na console dele, do switch de distribuição 1, vou expandir a tela e começar a realizar a configuração dele. Aqui no switch de distribuição 1 eu estou criando a VLAN 110 e a VLAN 120. A porta 1/14, que é a porta que se conecta com o Core 1, eu estou colocando em modo trunk. A porta 1/15, que se conecta com o Core 2, também está em modo trunk. E a porta 1/1, que se conecta com o switch de acesso 1, também está em modo trunk. E a porta 1/2, que conecta com o switch de acesso 2, também está em modo trunk. Agora a gente vai configurar o switch de distribuição 2. Então agora eu vou entrar aqui na console do switch de distribuição 2.
para a gente iniciar a configuração dele. Então aqui no switch distribuição 2 eu estou criando a VLAN 130 e a VLAN 140. A porta 1/15 conecta com o Core 1, estou colocando em modo trunk. A porta 1/14 se conecta com o Core 2, também está em modo trunk. A 1/0 que se conecta com o switch de acesso 3 está em modo trunk também. E a porta 1/1 que se conecta com o switch de acesso 4 também está em modo trunk. Agora a gente vai subir a camada e começar a configurar o switch core. Então agora eu vou conectar o Core 1 para começar a realizar a configuração dele. Então vou entrar aqui no modo console dele, vou expandir a tela. E aqui eu vou aplicar a configuração do switch Core 1. Então aqui no switch Core 1 eu estou criando a VLAN 110, 120, 180 e também a 140. Estou pegando a porta 1/1 que conecta com o Core 2, estou colocando em modo trunk. Estou pegando a porta 1/12 que se conecta com o FortiGate A, estou colocando em modo trunk também. E a porta 1/14 que conecta com o switch de distribuição 1, eu estou colocando em modo trunk também. E a porta 1/15 que se conecta com o switch de distribuição 2 também está em modo trunk. Então agora a gente vai realizar essa configuração também lá no Core 2. Então agora eu vou conectar aqui no Core 2 para a gente realizar a configuração dele. Então eu vou entrar aqui no modo console, expandir a tela e aqui eu vou realizar a configuração dele. Então aqui no switch Core 2 eu também estou criando a VLAN 110, 120, 130 e também a 140. Estou pegando a porta 1/11 que se conecta com o Core 1, estou colocando em modo trunk. A porta 1/12 que se conecta com o FortiGate B, estou colocando em modo trunk. A porta 1/14 que se conecta com o switch distribuição 2 também está em modo trunk. E a porta 1/15 que conecta com o switch de distribuição 1 também estou colocando em modo trunk. Então aqui a gente concluiu a configuração de todos os switches da nossa topologia. O switch de acesso, o switch de distribuição e o switch core. Agora a gente vai começar a realizar a configuração dos firewalls FortiGate. Então agora a gente vai começar a realizar a configuração do firewall FortiGate. E a primeira configuração que a gente vai realizar vai ser a configuração para colocar o firewall A e o firewall B em modo HA. Vai ser o modo ativo passivo. Então eu vou conectar na console do FortiGate A para iniciar essa configuração. Então vou entrar aqui na console dele, vou expandir a tela e aqui eu vou iniciar as configurações dele. Então aqui eu estou aplicando as configurações de HA no firewall FortiGate A. Estou criando o nome do grupo chamado cluster, estou colocando ele ativo passivo, estou colocando uma senha para ele. A porta Heartbeat que vai gerar essa comunicação entre o FortiGate A com o FortiGate B para poder estabelecer essa comunicação do HA vai ser a porta 8. Estou deixando habilitado o comando override, que caso o FortiGate A seja iniciado e o FortiGate B assuma o papel de primário, quando o FortiGate A voltar a ficar up, o FortiGate A possa assumir o papel de primário novamente. Estou configurando uma prioridade 200, uma prioridade maior do que vai ser no FortiGate B, para que o FortiGate A se comporte como primário. E aqui na interface de monitoramento, eu estou apontando para a interface WAN, que aqui no nosso cenário é a porta 1. Então agora a gente vai precisar realizar essa configuração também lá no FortiGate B. Então agora eu vou conectar aqui na console do FortiGate B para a gente realizar essa configuração de HA também. Então aqui no FortiGate B, eu vou aplicar as configurações de HA nele também. Então ele também está no mesmo grupo cluster. Ele também está em modo ativo passivo, a mesma senha. Ele também vai estar setado com a porta Heartbeat, a porta 8. O override também está habilitado. A priority está como 100, menor do que a priority do FortiGate A. E ele está setado para monitorar também a porta 1, que é a porta WAN dele. Então agora é só aguardar a formação do cluster, formação do HA entre os dois, para a gente começar a realizar as próximas configurações. Então de volta aqui no GNS 3 agora, a gente vai conectar aqui no FortiGate A, para a gente verificar se o FortiGate A já sincronizou e se ele já formou o cluster com o FortiGate B. Então o comando vai ser get sys HA status. E através do comando get sys HA status, a gente consegue ver que os dois FortiGates já estão sincronizados. Significa que já estão formando o HA. Então agora o que a gente vai fazer é evoluir para as próximas configurações. Porque uma vez que o HA está estabelecido, toda a configuração que a gente realizar no FortiGate A, o FortiGate B vai espelhar essa configuração para ele. Então a gente não vai precisar realizar a configuração nos dois firewalls, somente em um firewall. Então agora eu vou começar a realizar a configuração das interfaces do FortiGate A. E aqui eu vou aplicar as configurações de interface dele. Então aqui nas configurações aplicadas, a porta 1 dele vai ser a porta WAN. A porta 3 dele está sendo utilizada para uma porta de gerência. A porta 8 é a porta Heartbeat, que a gente está utilizando para fechar a comunicação e subir o HA. Agora aqui eu estou criando a VLAN 110, a VLAN 120, a VLAN 130 e a VLAN 140. E para a criação dessas VLAN eu estou utilizando como base a porta 9, a porta que conecta entre o firewall FortiGate com o switch core.
E aqui eu estou atribuindo os endereços IPs que cada equipamento que estiver dentro de cada VLAN vai receber para poder se comunicar. Então aqui na VLAN 110 está com o IP 10.110.0.1. Esse vai ser o gateway para os equipamentos que estiverem dentro da VLAN 110. Na VLAN 120 está com o IP 10.120.1. Na VLAN 130 é o 10.130. E na VLAN 140 é o 10.140. Então aqui a gente concluiu a configuração das interfaces. Agora a gente vai para as próximas configurações. Vai ser os address que vão estar atrelados aos endereços IP das VLANs que eu vou utilizar na configuração das firewall policies. Então aqui eu estou criando alguns address. Então estou criando um address chamado VLAN 110 e para esse address eu estou atribuindo o range da VLAN 110, que é o 10.110. Eu também estou criando um address chamado VLAN 120. Para esse address eu também estou atribuindo o range da VLAN 120, que é o 10.120. Estou criando um address chamado VLAN 130, que eu estou atribuindo para esse address o range da VLAN 130, que é o 10.130, e estou criando o address chamado VLAN 140, e para esse address eu estou atribuindo o range da VLAN 140, que é o 10.140. Agora, para facilitar a administração e até na hora de aplicar as firewall policies, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo, e nesse grupo eu vou atribuir todos esses addresses que eu criei aqui individualmente. Então aqui eu criei um grupo chamado grp-lan, e para dentro desse grp-lan eu coloquei todos esses addresses que eu acabei de criar individualmente. Agora o próximo passo, eu vou criar duas zonas, a zona LAN e a zona WAN. Para a zona LAN eu vou atribuir as interfaces VLANs e para a zona WAN eu vou atribuir a interface que vai para a internet, que nesse caso aqui é a porta 1. Então agora eu vou aplicar as configurações. Com esse comando config system zone eu estou criando a zona LAN e dentro da zona LAN eu estou colocando as interfaces VLANs, que é a VLAN 110, 120, 130 e também a 140. Na sequência eu estou criando a zona WAN e na zona WAN eu estou atribuindo somente a porta 1, que é a porta do link de internet. Agora a gente concluiu as configurações iniciais do nosso cenário. Agora o próximo passo é a gente começar a realizar a configuração do Web Filter. Então agora a gente vai acessar a interface web do Firewall FortiGate para a gente começar a realizar a configuração do Web Filter dele. Então agora aqui na interface web do FortiGate A, a gente vai começar a realizar a configuração do Web Filter dele. Então para realizar a configuração do Web Filter, a gente precisa vir aqui em Security Profile, depois a gente precisa vir aqui em Web Filter, e aqui a gente tem alguns perfis padrões já que vem carregado no FortiGate e a gente pode criar um novo aqui clicando em Create New. A gente vai criar um novo perfil aqui para a gente poder explorar as opções aqui dentro do Web Filter. Aqui no Web Filter, alguma das opções mais utilizadas nele é para fazer filtro por categoria, quando a gente habilita essa opção e seleciona uma das categorias aqui para conseguir bloquear, permitir ou fazer alguma exceção. E aqui a gente tem o URL filter, que a gente consegue fazer um filtro mais específico para um domínio ou para uma URL. E aqui mais para baixo a gente tem o filtro de conteúdo, a gente consegue habilitar aqui e adicionar alguns padrões para que o Firewall também faça algum filtro em alguns padrões que o usuário está tentando acessar na internet. Então essas são as opções que a gente vai explorar aqui no nosso laboratório. A primeira opção que a gente vai testar e explorar vai ser a de categoria aqui do Firewall FortiGate, filtro por categoria. E o que a gente vai utilizar nesse filtro de categoria vai ser por autenticação. Significa que eu vou pegar uma categoria e vou dizer que o usuário que estiver tentando acessar uma URL que demete naquela categoria, ele só vai poder acessar se ele digitar o usuário e senha para poder acessar aquilo. E a categoria que a gente vai utilizar vai ser o Social Network, né? Vai ser as redes sociais. Só que para isso, antes de fazer isso, como eu vou precisar entregar para o usuário um usuário e uma senha, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um usuário e uma senha. Então para isso eu vou vir aqui em User Authentication, aqui eu vou vir aqui em User Group e aqui eu vou criar um grupo para esse usuário. Aqui eu vou dar o nome de grupo 1, vou dar um OK e o grupo já está criado. Agora eu vou vir aqui em User Definition, vou clicar aqui em Create New, vou deixar como local user mesmo, vou dar um Next e agora eu vou definir um usuário aqui. Vou chamar de usuário 1 e a senha eu vou colocar usuário 1 também. E aqui no próximo Next, eu vou selecionar aqui em User Group e aqui eu vou adicionar o grupo. Vou dar um Submit. Agora a gente pode voltar aqui em Security Profile, Web Filter, Create New. A gente vai dar o nome para o nosso Web Filter, para o nosso profile aqui, WB, padrão, esse vai ser o nome que eu vou dar. Vou selecionar aqui a opção categoria. Aqui ele já dá uma informação para a gente dizendo que para utilizar esse serviço a gente já precisa ter uma assinatura, ter uma licença disponível para que o FortiGate pudesse ser atualizado a base de categoria dele com o FortiGuard. Como a gente não tem uma licença para estar utilizando, então a gente vai utilizar ele dessa forma mesmo. Aqui o problema da gente utilizar ele sem licença é que ele pode não categorizar da forma correta. Então se ele não entender qual categoria que pertence àquela URL, o que ele faz? Ele bloqueia.
Para evitar esse tipo de bloqueio, aqui para baixo tem uma opção que diz o seguinte: permitir o website quando a classificação der erro, quando ocorrer erro naquela classificação. Eu vou deixar essa opção habilitada. Caso ele não consiga categorizar corretamente, ele ainda vai permitir o acesso. Isso só para o nosso laboratório aqui, para a gente utilizar como teste. Então agora eu vou voltar aqui em categoria e vou descer até o Social Network. Eu vou procurar aqui, então, Social Network. Aqui eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar Authenticate. Aqui em Authenticate, ele vai aparecer essa abinha para mim, pedindo para me selecionar o grupo de usuários que vão ser permitidos ou questionados. Vou selecionar aqui grupo 1, vou dar um OK, e agora eu vou dar um OK novamente. Então aqui ele já criou para mim aqui o meu perfil. Para utilizar esse perfil eu vou precisar criar uma Firewall Policy, e na Firewall Policy eu vou chamar esse perfil lá. Então para isso eu vou vir aqui Policy Object, depois eu vou vir aqui em Firewall Policy, e agora eu vou clicar aqui em Create New e vou criar uma política aqui de permissão. Vou chamar o nome dessa política de internet. Vou selecionar aqui o que vier da LAN, então zona LAN, o que for para a interface zona WAN, o que vier da origem, grupo LAN, que é aquele grupo address que a gente criou, e aí depois eu vou clicar nessa outra abinha chamada User e vou selecionar aqui grupo 1 User. E agora eu vou vir aqui em Destination, o destino vai ser para qualquer destino, que vai ser para a internet e também para qualquer serviço. E agora eu posso vir aqui mais para baixo aqui, e aqui eu vou ter as opções aqui de Security Profile, onde eu vou selecionar aqui o Web Filter. Aqui o Web Filter, eu vou selecionar aqui o WP padrão, que é o Web Filter perfil que a gente criou. E agora eu já posso dar um OK para criar essa regra. Então pronto, agora essa regra já está criada. O próximo passo é a gente testar para ver se isso vai funcionar para a gente. Então agora eu vou voltar lá no GNS3, vamos acessar um daqueles PCs e vamos ver se eles já vão conseguir navegar para a internet ou se eles vão ser questionados de usuário e senha para acessar alguma rede social. Então de volta aqui no GNS3, eu vou acessar esse PC aqui, que está na rede da VLAN 110, vou entrar aqui no modo console dele, aqui eu já vou ter o Firefox aberto aqui, então aqui eu vou digitar www.facebook.com e aí ele já cobrou aqui de usuário e senha para a gente. Então aqui ele já mostrou a interface aqui do FireFortigate, permitindo que a gente só pode acessar o Facebook se a gente digitar usuário e senha. Então vou colocar aqui o usuário que eu criei, que é o usuário 1, e a senha usuário 1. Ele está carregando aqui, mas ele já permitiu a gente acessar o Facebook. Agora a gente vai expandir nossos testes para as outras opções. Então de volta aqui no FortiGate, a gente vai voltar agora aqui em Security Profile, Web Filter. Vamos voltar aqui no perfil que a gente já havia criado. E aqui nesse perfil que a gente criou, a gente estava fazendo um filtro e analisando através da categoria. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai mudar esse cenário. Agora a gente vai, em vez de utilizar a categoria, eu vou desabilitar ela aqui, não vou utilizar mais categoria. Agora a gente vai fazer um filtro mais específico. Agora a gente vai bloquear de fato quem tentar acessar, por exemplo, o Facebook. Então vou clicar aqui em URL Filter. Aqui eu vou clicar aqui em Create New. Aqui eu vou colocar as informações da URL que eu quero bloquear. Eu posso utilizar no tipo Simple, que é quando eu digito www, o nome da URL inteira. Aqui eu posso colocar aqui uma expressão regular. Aqui eu posso colocar o wildcard também. Aqui a gente vai fazer um filtro pelo Simple, que é o mais simples para a gente mostrar aqui como é que funciona o Web Filter. Então eu vou colocar aqui www.facebook.com. Então quem tentar digitar essa URL tem que ser bloqueado. E aqui ela tem as opções: criar uma exceção, bloquear, permitir ou somente monitorar. Eu vou deixar aqui bloqueando, então está habilitado, e eu vou dar um OK. E aqui eu vou dar um OK novamente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no Profile Object e a gente vai mexer naquela Firewall Policy que a gente criou. A gente vai voltar aqui, a gente vai clicar aqui em Edit. E agora aqui, como a gente não está utilizando mais a autenticação, eu vou remover aqui o grupo. Vou clicar aqui só para remover o grupo e vou deixar somente a origem aqui que vier da rede LAN. E vou dar um OK. Agora a gente vai voltar lá no GNS3, vamos conectar aqui no PC novamente, vou entrar aqui na console dele. Agora ele não deve mais pedir usuário e senha, agora ele tem que mostrar a tela de bloqueio direto. Então www.facebook.com. E aqui ele já bloqueou direto. Você percebe que aqui ele não pede mais usuário e senha, ele já faz um bloqueio direto. Ele mostra aqui qual que é o usuário que está tentando acessar e ele já mostra aqui que essa página está bloqueada. FortiGuard Intrusion Prevention Access Blocked.
Então ele está bloqueando aqui. Então aqui a gente validou também nosso teste aqui, filtrando por URL filter. Agora o próximo teste é a gente fazer por filtro de conteúdo, para a gente ver se ele também vai bloquear aqui por filtro de conteúdo. Então para isso a gente vai voltar lá no FortiGate novamente. Bom, de volta agora aqui no FortiGate, a gente vai fazer o teste agora fazendo o filtro de conteúdo. Em vez de ser no domínio na categoria, agora o filtro de conteúdo ele utiliza como padrão a palavra que você adicionar. Então a gente vai voltar lá no Web Filter para a gente fazer essa alteração. Então a gente vai vir aqui em Security Profile, vamos vir aqui em Web Filter, a gente vai editar nosso perfil que a gente criou. Agora a gente vai vir aqui e vai desabilitar o URL Filter. E agora a gente vai vir aqui e vai habilitar o filtro de conteúdo, que é essa opção aqui. A gente vai clicar aqui em Create New. Eu vou digitar aqui na expressão regular, vou digitar aqui Fortinet. Essa vai ser a palavra. A ação vai ser bloquear. Eu vou habilitar aqui o status dela e vou dar um OK. Então agora quando eu for tentar acessar uma URL ou um conteúdo que estiver utilizando essa palavra Fortinet, ele tem que bloquear. Então eu vou dar um OK aqui. E agora eu vou vir aqui na Policy Object, em Firewall Policy. Vou editar minha política, vou vir aqui em editar, em edit. E aqui na minha política, que eu criei para permitir o acesso à internet, aqui ela está com o modo de inspeção, ele está como Flow Base. Eu vou alterar ele para Proxy Base. E vou dar um OK. Agora eu vou voltar lá no GNS3 e vou acessar aquele PCzinho, que é o PC1, que está conectado lá no switch de acesso 1. Vou entrar aqui no Firefox. E aqui no Firefox agora eu vou digitar www.fortinet.com. E aqui ele já interrompeu a conexão, não deixa eu conectar, manda a gente checar para verificar se o firewall, se o proxy está permitindo, porque ele está bloqueando mesmo. Para validar que a nossa configuração está funcionando, que somente o Fortinet ele está bloqueando, a gente pode tentar acessar um outro site. A gente pode tentar acessar, por exemplo, www.terra.com. Ele está aparecendo. A gente pode tentar também o www.wall.com. Então dessa forma ele está bloqueando somente o que consta com a palavra Fortinet. Esse é o padrão que ele está utilizando. Ele não está bloqueando nenhum outro conteúdo. Então dessa forma a gente conclui nosso laboratório. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.